Olá, tudo bem? Seja bem-vindo no canal Arte Vida, o canal da sobriedade. Meu nome é Cláudio Martins Nogueira, sou psicólogo, especialista em dependência química e trabalho já há 27 anos atendendo familiares de dependentes químicos. Além de ter meu consultório particular, eu também sou voluntário de uma ONG, uma organização não governamental chamada Fazenda de Caná, e mantém uma fazenda no município de Neves, com cerca de mais ou menos 50 homens internados. E ao longo desse tempo, convivendo com dependentes químicos de seus familiares, nós começamos a fazer, eu comecei a fazer algumas reflexões importantes que é necessário que a família tome consciência dessa situação. Então o tema de hoje, que nós estamos desenvolvendo aqui nesse vídeo, é o equilíbrio das relações. Se a gente for observar bem, toda relação saudável é uma relação de troca entre dar e receber. Vamos pegar o exemplo de uma relação comercial. O funcionário, ele vai doar a mão de obra dele, o horário dele, para trabalhar com uma determinada empresa, cumprir uma determinada função. A empresa, em troca disto, vai remunerá-lo de maneira adequada. E essa troca vai ser saudável, tanto para o funcionário quanto para a empresa, de forma que os dois possam alcançar os seus objetivos. O funcionário levar o sustento para si mesmo e para sua família, e a empresa para conseguir alcançar os seus objetivos estratégicos, operacionais, né, da organização. Se a gente pegar o lado também familiar, é a mesma coisa. Então, toda relação saudável, vamos pegar o exemplo de uma relação de casal. Uma relação saudável é uma relação que existe uma troca de ambos os cônjuges. Se é uma relação que, pautada na partilha, no companheirismo, uma hora eu ajudo a minha esposa, outra hora a esposa me ajuda, essa relação ela tende a ser uma relação saudável que vai fazer com que ambos possam estar crescendo e um ambiente adequado para desenvolver seus filhos. Agora, infelizmente, na nossa sociedade, nós temos muitas relações que são relações doentias, em todas as áreas. Vamos pegar o exemplo da área empresarial, como a gente estava colocando aqui. Se, por acaso acontecer, isso é comum de acontecer, a empresa começa a explorar o trabalhador, começa a exigir dele muito mais do que ele dá conta e suga toda a energia dele e não remunera de maneira adequada. O que tem a tendência de acontecer com essa relação? A tendência é o funcionário ele começa a ficar insatisfeito e já começa a procurar alguma outra empresa que possa estar remunerando ele, que possa estar reconhecendo ele nas suas qualidades, no seu empenho, na sua dedicação. Então, a tendência dele vai ser o quê? Sair daquela empresa e procurar uma empresa onde ele tenha condições de desenvolver mais e ser reconhecido por esse desenvolvimento. Da mesma forma, o contrário. Então, se é o contrário, se a empresa está pagando um funcionário e o funcionário está chegando atrasado, não está produzindo aquilo que a empresa esperava, o que vai acontecer? Esta relação vai entrar em desequilíbrio e a tendência da empresa é mandar esse funcionário embora e contratar um que venha atender os objetivos da empresa. Da mesma maneira, nas relações afetivas, vai acontecer exatamente isso. Então, o que vai acontecer? Se numa relação de casal, por exemplo, se uma pessoa, se o marido começa a pensar só nos seus interesses pessoais, e fica só sugando tudo da esposa, o que vai acontecer com ele? Imediatamente essa relação, a esposa vai começar a sentir que está sendo explorada, ou vice-versa, quando for o contrário, e esse casal vai entrar em crise. Vai entrar em crise e vai construir uma relação doentia, os dois vão estar adoecendo juntos, ou a tendência natural é esse casamento vir a falir. Mas o nosso objetivo aqui não é trabalhar esses dois aspectos. O objetivo principal nosso
é trabalhar a questão da relação do dependente de drogas com sua família. À medida que a doença vai desenvolvendo, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que, à medida que o dependente começa a aumentar a dose, ele começa a ter um único objetivo, que é a próxima dose. Então ele começa a usar a família para continuar usando drogas. E aí ele começa a desenvolver, além da dependência química, uma dependência emocional da família, e que ele começa a construir uma relação com essa família só de pedir. Podemos dizer que o dependente de drogas, ele é viciado também em pedir. O tempo inteiro ele está pedindo, ele está cobrando da família. E a família, por outro lado, ela é viciada em dar. O tempo inteiro ela está dando. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, quando a gente vê isso com muita clareza, quando o dependente interna dentro de uma comunidade terapêutica. Então eles têm comunicação com a família, através de cartas, e quando eles escrevem a carta para a família, normalmente eles dizem o seguinte: aqui está tudo bem, mãe, eu estou precisando de... Aí ele vai escrever mais ou menos 10 itens, 15 itens, 20 itens, e eu até trabalho isso com eles lá na fazenda, mostrando para eles que, se eles derem uma volta, pensarem, refletirem um pouco, eles vão perceber que desses 20 itens que ele está pedindo, 10 faz parte da doença dele, ou seja, a doença do pidão. É aquele que o tempo inteiro está no lugar de pedinte, mendigando, pedindo, implorando, né, exigindo muitas vezes que a família venha a atender todos os seus caprichos, todos os seus desejos, todas as suas vontades. Ao longo dos anos isso foi se agravando e a família, por outro lado, a família começa a entrar naquele lugar de ser o lado de dar. Ela começa a ficar viciada em dar. O tempo inteiro ela está dando. É muito interessante, a gente percebe isso com uma clareza enorme. Por exemplo, quando o dependente manda uma carta e não está pedindo nada, é muito comum a família escrever para o dependente na fazenda e dizer o seguinte: e aí, meu filho, não está precisando de nada aí não? E é muito comum também o codependente ele tentar adivinhar o que o dependente está precisando lá na fazenda. E é comum também, eles pedem 4 sabonetes para passar o mês, a família manda 12. E aí a gente vê claramente como que essa família também adoeceu e como que ela precisa se tratar. Então essa relação doentia entre o familiar e o codependente, ela tem que ser tratada, seja com o psicólogo, seja nos grupos de apoio, para que ela possa entender qual o papel dela na adicção. Então a gente costuma dizer que a dependência química é uma moeda de 2 faces. A face do dependente, daquele que é o usuário, aquele que está usando a droga, e a outra face do codependente, que é a face de quem financia o dependente de droga na droga. É aquele que dá e aquele que recebe. É aquele que dá e aquele que recebe. O tempo inteiro. Então a família tem que sair desse lugar de estar dando, e o dependente químico tem que sair desse lugar de receber, de estar pedindo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Porque se a gente não trabalhar essa relação, o dependente vai para a fazenda, fica 9 meses, recebe a Bíblia, sai, cria toda aquela expectativa dele próprio, da própria família, e se a família não trata dela, da codependência dela, a tendência dela é voltar para esse lugar de dar, e o dependente volta no lugar de receber. Então essa relação precisa ser trabalhada, precisa ser melhorada e precisa alcançar o equilíbrio. Podemos dizer que o dependente, ele precisa aprender a dar. O codependente precisa aprender a receber. Esta é a grande jogada, é a grande ideia do processo terapêutico para resolver um problema tão grave como a dependência química no seio da família. Infelizmente, a família tem muita dificuldade de entender isso, acreditando que o problema da dependência química é só do dependente, que ela não precisa fazer nada, ela não precisa de trabalhar essas questões. Infelizmente, estes são os casos daqueles dependentes químicos que internam 3, 4, 5, 10 vezes, 15 vezes,
interna, fica na fazenda, quando volta, encontra essa família codependente, desestruturada, viciada em dar, e começa a dar mordomia para o dependente químico volta para aquele lugar do pidão, volta para aquele lugar do eterno insatisfeito, que ninguém me ama, ninguém me quer. E a questão da droga é apenas um detalhe que vai agravar mais ainda essa situação que já é tão grave. E para você aprofundar um pouco mais nessa questão, no meu livro O Outro Lado da Droga, que eu trabalho exatamente o outro lado da droga, que é o lado da família e o lado do dependente. Aqui eu não falo, nesse livro, eu não falo sobre drogas, eu vou falar sobre a família e sobre o dependente químico. E tem ele aqui na página 79, a gente tem esse texto, Equilíbrio das Relações, e tem o outro também que aborda o mesmo tema de maneira diferente, que é a balança das relações. Então, se você tiver interesse, você pode adquirir o livro O Outro Lado da Droga aqui no nosso canal, é só entrar em contato com a gente, no nosso site, jornalcriartevida.com.br, no Google, você tem também várias livrarias virtuais no Brasil inteiro que vende esse livro, e que esse livro chega na sua casa através do correio. Você pode ter acesso a esses textos, esses textos são fundamentais para você entender a sua doença, entender a doença do seu dependente e construir uma relação mais saudável. Então, se você gostou do nosso site, do nosso canal do YouTube, por favor, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha aí e compartilhe o nosso canal com o máximo de pessoas possíveis, que com certeza vai estar ajudando muitas famílias que estão afundadas no álcool e nas outras drogas. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye!